galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Estamos em Obras. E hoje a gente vai conversar sobre um autor chileno chamado Alejandro Zambra. Mas só depois da vinheta, vamos lá! Alejandro Zambra Infantas é um escritor chileno nascido em 1975. Ele já foi escolhido como um dos 39 melhores jovens escritores latino-americanos e foi eleito pela Granta um dos 22 melhores autores latino-americanos com menos de 35 anos. Ele é formado em literatura hispânica pela Universidade do Chile, tem um mestrado em filologia hispânica pelo Conselho Superior de Investigações Científicas e um doutorado pela Universidade do Chile. Ele é professor de literatura e, segundo ele mesmo, o que ele mais gosta de fazer durante a vida é falar sobre livros. O Zambra tem 3 romances publicados até hoje. O primeiro deles é Bonsai, lançado em 2006. O segundo é A Vida Privada das Árvores, de 2007. E o terceiro é Formas de Voltar para Casa, de 2011. Ainda mais voltado para os romances, ele lançou em 2013 o Meus Documentos, que é uma compilação de contos escritos por ele. Além desses 4 livros, ele também lançou 2 volumes de poemas. Em 1998, ele lançou Bahia Inútil e em 2003 ele lançou Mudança. O livro mais recente dele também é de poesia ou algo próximo disso, assim. Tudo que eu li sobre esse livro não deixava muito claro qual era o gênero dele. Ele é chamado Facsímil e foi lançado em 2014. A poesia, aliás, que é o lugar de origem do Zambra, onde ele se sente mais confortável, e eu vou falar disso com mais calma um pouquinho mais na frente. Ele também tem um ensaio publicado num livro chamado Roberto Bolanho, La Escritura como Tauromaquia, que foi lançado em 2002, e publicou em 2010 um livro com uma compilação de críticas feitas por eles, críticas e ensaios feitos por ele, chamado No Leer. E tudo que eu li sobre essa obra não ficcional dele foram só elogios. É uma que eu tô muito curioso pra ler. Provavelmente não vai sair em espanhol, porque quem tinha os direitos do Zambra aqui era Kozak Naif. Eu não sei quem vai herdar esses direitos, então tá muito obscuro ainda o que vai acontecer. E como é um livro de não ficção, poucas editoras publicam. Só sei que é um livro que me interessou bastante, e se alguém aí achar ele em espanhol, descobrir onde comprar ele em espanhol, me avisa aqui nos comentários. Agora vamos sair um pouquinho dessa parte do que ele escreveu para quem é Alejandro Zambra. A primeira coisa que precisa falar é que ele viveu a infância e parte da adolescência dentro do regime do Pinochet. Isso é um dado importante demais, já que a maioria dos livros dele carrega um lado autobiográfico muito forte, e eles são sempre ambientados nesse espaço da ditadura ou no espaço pós-ditadura, com as pessoas sofrendo as consequências disso. Em uma entrevista para o site El Hablador, ele fala o seguinte, e eu vou deixar essas entrevistas todas aqui no box de descrição. Deixa eu colar ali o que ele falou. Ele fala o seguinte: recupero as experiências mais próximas, porque ao escrever, invento muito pouco. Não tenho muita imaginação, mas sim uma boa memória. Ou talvez uma memória involuntária. Me perco em detalhes, perco o foco. Eu acho que é por isso que as histórias dele, quando eu li, me pareceram se passar sempre num cenário muito parecido. As pessoas têm um contexto de vida muito parecido, porque ele pega muito da memória dele para construir as histórias. E é por isso que a gente sempre vai ver referências à literatura, referências ao narrador ser um escritor, que o Zambra tá muito presente ali. Apesar, né, tem toda aquela história do narrador não ser o mesmo autor, o Zambra se bota muito na obra dele. Isso é uma característica muito falada dos críticos lá do Chile. Eles sempre citam isso, que as obras se parecem bastante por causa disso. Essa personalidade dele embrenha tanto com os personagens que alguns adquirem as características pessoais dele, como por exemplo uma enxaqueca que o Zambra tem e que acomete ele de 3, 4 em 4 anos e que deixa ele impossibilitado de trabalhar por algumas semanas, alguns meses. Tem um personagem específico de um dos livros aqui que tem esse exato tipo de enxaqueca. Ele também é muito fã de futebol e, pelo que eu pesquisei, ele é torcedor do Colo-Colo. Eu acho que é isso mesmo, espero não estar errado. E esse é um elemento que também está muito presente nos livros dele. Tem várias referências ao ato de torcer, a times de futebol, a situações específicas, a jogadores de futebol. Então é um tema que ele sempre recorre para poder contar suas histórias também. E ele faz a mesma coisa com música, principalmente as músicas que foram referência na adolescência dele e no início da vida adulta, ali na década de 80 e início da década de 90. Outra coisa que eu percebi, assim, em geral nos livros do Zambra, é que as histórias dele não são 100% finalizadas. Elas parecem mais um recorte dentro da vida de um personagem, mais pelo tempo do que pela ação do personagem em si. Quando eu for falar dos livros, eu quero deixar isso um pouquinho mais claro, mas eu acho que nenhum final dele é definitivo, assim. Parece que o narrador simplesmente se afasta do personagem
e ele continua vivendo a vidinha dele lá tranquilo, só a gente que se afastou dele mesmo. E vocês lembram que eu falei que o Zambra começou na poesia, que a poesia é muito importante pra ele? Pois bem, isso tem uma influência muito grande na prosa que ele faz. Eu não li nenhum poema dele, eu não achei nenhum poema dele pra eu poder ler, eu tenho só a prosa aqui, só que ela consegue fluir de uma forma tão singela e rítmica que me faz realmente acreditar que a poesia tem um papel importante aí. Não tem um rebuscamento na linguagem, a maior preocupação é ela soar de forma rítmica, principalmente quando você vai ler em voz alta. Lendo algumas entrevistas do Zambra, eu achei a seguinte citação dele que eu acho que explica isso um pouquinho melhor. Ele fala o seguinte: eu associo a poesia ao balbuciar, ao ininteligível. É como se disse tantas vezes, o laboratório da língua. Nunca deixei de escrever poesia, de tentar. A tradução do livro acho que consegue passar isso bem, e foram 3 tradutores para os 4 livros aqui diferentes, então tem estilos diferentes de tradução aqui, mas acho que eles conseguiram unificar um pouquinho, porque o Zambra tem uma forma unificada de como construir suas histórias. Só que isso fica mais claro ainda quando você pega alguns trechos em espanhol, porque ele tem um ritmo mesmo, ele soa bem quando você vai falar. Mas eu acho que o que mais me chamou a atenção na obra do Zambra, assim, é que ela é bem honesta com a proposta. Ele não tem nenhuma megalomania na hora de contar cada uma delas, assim, é sempre uma história voltada mais pro pessoal, pro cotidiano. É pra poder entender o que de universal e o que de particular cada pessoa, cada história carrega. E nessas entrevistas do Zambra que eu li, essa coisa também foi justificada pra mim. Ele conseguiu justificar isso muito bem. Eu vou ler o trecho que ele fala aqui. Ele fala o seguinte: existem 2 temas que me atraem e que não são bem temas, mas sim tensões. Uma é de como nenhuma experiência é totalmente íntima, sempre sofre a interferência do social. E a outra é como nenhuma experiência é totalmente pública. Isso sempre me interessou. Como vivem as pessoas, para dizer de outra forma. Então ele pega essa vivência das pessoas e consegue trabalhar elas pensando no particular e no universal de cada uma delas. E eu acho que sobre a obra do Zambra em si, é isso que eu tenho para falar. Agora eu quero falar um pouquinho de cada um dos livros que foram lançados aqui no Brasil e que eu tive a oportunidade de ler. O primeiro deles foi Bonsai, lançado em 2006, e desse daqui eu não vou falar muita coisa, porque eu já fiz um vídeo só pra ele, eu vou deixar aqui nos cards pra poderem ver. Mas falando bem rápido, ele conta a história do Julio e da Emília. A Emília tá morta e o Julio não. Eles namoraram por um tempo, só que eles não tinham mais contato quando a Emília morreu. E o livro se desenrola pra gente descobrir como foi o relacionamento dos dois, como foi o término, sempre regado a muita literatura, e como que foi a vida que seguiu adiante. O título Bonsai vai além das referências que são feitas aqui no próprio livro, porque o Julio também ele cultiva bonsais, é uma espécie de terapia pra ele. O título tem muito a ver também com o formato escolhido pra contar a história. Ele é o mais curto dos livros do Zambra e isso é feito de propósito. Ele é pra ser uma espécie de bonsai de uma novela. E nisso, a edição da Kozak Naif aqui capricha completamente, porque ele tem uma diagramação diferenciada que pega só um pedacinho da página aqui, tem um picote aqui como se fosse pra destacar o mini livro dentro de um livro. É a ideia mesmo de um bonsai, de um romance, um bonsai de uma novela. Por isso que ele é tão curto, por isso que a história é tão direta ao ponto, mas sem deixar a poesia de lado. O segundo livro é A Vida Privada das Árvores, de 2007, e esse daqui é o que mais exemplifica aquela ideia de recorte no tempo que eu falei antes. Ele se passa só durante algumas horas que elas foram gastas pelo Julian para poder entreter a enteada dele, chamada Daniela, enquanto a mãe da menina não chegava em casa. Nesse período de algumas horas, o Julian começa a refletir sobre o livro que ele estava escrevendo, que por acaso se parece muito com o Bonsai, sobre a infância dele, sobre a relação dele com a Verônica, né, que é a mãe da Daniela, e principalmente sobre a vida da enteada, falando um pouquinho do passado e imaginando como seria o futuro dela e como que ele se encaixaria nesse futuro. Tudo isso, lógico, permeado pela angústia da ausência da esposa, que está desaparecida há algumas horas sem dar notícia. E eu acho que essa angústia é uma angústia mais dita pelo personagem do que sentida de fato. Na verdade, o Zambra mostra mais o personagem falando do que sentindo essa angústia. Até porque ele passa a noite divagando sobre o que poderia ter acontecido e o principal, ele tem que entreter a enteada dele, tem que fazer a menina não perceber que a mãe tá desaparecida para ela não se preocupar e dar tempo da mãe voltar. E esse narrador pra mim é a coisa mais legal da história aqui. Não é o Julian que narra, é o narrador em terceira pessoa, mas ao mesmo tempo que ele tá próximo do Julian, ele abre espaço pra brincar com a gente, leitor. Logo no início da história, assim, ele fala sobre a brevidade dessa história, porque ela é bem curtinha também. Ele fala o seguinte: mas enquanto não volta, o livro continua.
O livro segue em frente até ela voltar ou até Julian ter certeza de que ela não voltará mais. Por enquanto, está faltando Verônica no quarto azul, onde Julian distrai a menina com uma história sobre a vida privada das árvores. Então o narrador brinca com a gente o tempo inteiro sobre essa ausência da Verônica, sobre como os personagens estão sentindo essa ausência e fala que a história vai durar enquanto a Verônica não voltar. É uma história íntima, sem firula, contada direto ao ponto, mas também sem perder a poesia da literatura do Zambra. Quando a gente pensa que vai desenrolar para um flashback um pouco mais exagerado, ele volta, finca o pé no chão, volta pro apartamento e lembra a gente da situação que tá vivendo. Ele faz isso com sutileza, assim, ele brinca com as palavras e conduz o leitor como se fosse numa dança, pra gente poder ser levado por essas horas que faltam até a Verônica chegar. Eu, particularmente, não acho que esse daqui é o melhor livro do Zambra, eu acho que ele fica eclipsado perto de Bonsai, principalmente, que eu acho que é o melhor, e também perto dos outros dois, o de Contos e o Forma de Voltar para Casa, mas ele não deixa de ser um belo exemplar da literatura do Zambra em si. O terceiro livro é Formas de Voltar para Casa, de 2011. Esse é um romance dividido em 4 partes que se passam em 4 épocas um pouquinho distintas. Todas elas têm uma relação direta com a ditadura do Pinochet e principalmente com relações familiares, que são assuntos que o Zambra trabalha com muita frequência. Em 2 dessas partes a gente acompanha a história do Daniel e da Cláudia. Tudo começa com o grande terremoto que atingiu o Chile em 3 de março de 1985 e o Daniel sai de casa para procurar um abrigo seguro e acaba encontrando na praça, né, lá que estão todas as pessoas reunidas do bairro que ele mora, ele acaba encontrando a Cláudia pela primeira vez. É um narrador já adulto, lembrando uma memória de infância e lembrando como ele conheceu essa Cláudia 3 anos mais velha que ele. Ou seja, uma amizade impossível para os dois. Só que de alguma forma eles se conectam e a Cláudia acaba pedindo um favor pro Daniel. Favor esse que a gente só vai descobrir o que é na segunda parte, que envolve os dois e que tem relação direta com o Pinochet e a ditadura. As outras 2 partes acompanham o escritor da história do Daniel e da Cláudia. E o Zambra faz isso quebrando completamente a construção narrativa e jogando na nossa cara que aquilo tudo era ficcional. Na página 51 ele fala o seguinte: pouco a pouco avanço no romance. Passo o tempo pensando em Cláudia como se ela existisse, como se ela tivesse existido. No começo eu duvidava até do seu nome, mas é o nome de 90% das mulheres da minha geração. Faz todo sentido que se chame assim. Além do mais, tem um som agradável. Cláudia. Gosto muito que meus personagens não tenham sobrenomes. É um alívio. Então ele já joga na nossa cara que aquilo tudo que a gente leu era ficcional, só que a gente tá falando da obra do Zambra. Então tem muita coisa aqui do narrador, né, do escritor dessa história, da vida pessoal desse escritor, se embrenhando na literatura que ele faz, que é a mesma coisa que a vida do Zambra se embrenha na literatura que ele faz também. Outra coisa legal é que esse livro também dá voz a uma figura diferente quando se fala de ditadura, que são aquelas pessoas que não tiveram a oportunidade de lutar ou não lutaram contra a ditadura e se sentem mal perto das pessoas que realmente lutaram. Todo mundo tinha o seu quinhão de histórias para contar sobre a ditadura do Pinochet, menos o Daniel e menos o narrador dessa história, porque eles não sofreram nada. Eles eram filhos de uma família sem mortos. Isso é muito pesado assim, porque a gente sabe como é que funcionaram as ditaduras aqui na América Latina e como que o povo teve que lutar contra elas. Então, você não ter lutado é quase que um sinal de vergonha aqui no meio, apesar de que muita gente fala que não, que a ditadura foi boa. Já tive inclusive pessoas defendendo em vídeo meu que a ditadura foi boa, mas enfim, esse é um assunto pouco trabalhado na literatura. Eu acho legal o contraponto que é feito com as famílias que perderam anos de sua vida, anos de convivências familiares, ou perderam pessoas mesmo, que não puderam ter essas pessoas pro resto da vida com elas. E é nesse livro também que tem uma das frases mais legais do Zambra, que eu li nos 4 romances dele aqui. Ele fala o seguinte: ler é esconder a cara, e escrever é mostrar. Isso vai de acordo com tudo que eu já falei aqui sobre a obra dele, sobre como ele se comporta e com o tom autobiográfico que ele trabalha em todas as obras. Eu acho que isso é muito importante aqui, eu acho que sintetiza toda a obra do Zambra, e é uma frase que vale para qualquer escritor também. O último que eu quero falar aqui é Meus Documentos, publicado em 2014. Aqui eu tenho que confessar que pelo título eu acreditei que esse era um livro mais autobiográfico ainda do Zambra, com histórias pessoais realmente dele. Eu inclusive entrei de cabeça com essa ideia no livro, tanto que o primeiro conto eu continuei achando que era o próprio Zambra que estava narrando a própria história. Isso só quebrou de fato quando eu comecei a ler a segunda. E foi lendo esse livro que eu percebi uma coisa que eu já citei antes, que os personagens do Zambra transitam no mesmo espaço, eles têm o mesmo estilo de vida praticamente. Eles se parecem um pouco entre eles e por isso é mais fácil identificar que esse é um personagem do Zambra. E mais do que nunca, os contos são realmente recortes dentro da vida de alguns personagens. Alguns contos são mais completos, tratam de vários períodos de tempo ali no meio do caminho, fecham a história certinho. Outros não. Outros simplesmente é um recorte de uma situação específica na vida do personagem e mais um recorte de tempo do que a ação de fato. E como qualquer coletânea de contos, ela tem seus pontos altos e seus pontos
pontos baixos. Só que eu acho que os pontos altos aqui são muito mais relevantes do que os pontos baixos. Até porque eu achei talvez 2 ou 3 no máximo contos dos 11, né? Que eu achei mais ou menos, ou até meio ruins também. Todos os outros eu acho que transitaram entre o bom e o excelente. Eu quero falar um pouquinho sobre os que eu mais gostei aqui. Em Camilo, o jovem protagonista, que tinha acabado de completar 18 anos, vai procurar o padrinho porque o pai dele foi exilado durante a ditadura do Pinochet e ele descobre que ele não vai ter como encontrar esse pai, vai ser muito difícil ele viajar pra França pra encontrar, e ele quer ter pelo menos algum tipo de laço familiar e ele vai atrás desse padrinho. A história é narrada pelo filho desse padrinho, que é muito mais novo que o Camilo e que logo faz amizade com ele, assim, descobrindo as coisas da vida através do auxílio do Camilo. É uma história bonita de amizade, da importância que o Camilo teve na vida desse molequinho, e eu acho que vale muito a pena ser lido. Verdadeiro ou Falso traz a história de um pai separado que, para atrair a atenção do filho, acaba adotando um gatinho de rua para esse gatinho ser o animal de estimação do filho na casa do pai. Um gato que, na verdade, eles descobrem depois que é gata e que tá prenha. Então, o que eram só gatinhos, uma brincadeira de verdadeiro ou falso que o filho fazia com os objetos da vida dele, acaba virando uma disputa entre o pai e a mãe pelo controle da criança. Em Instituto Nacional, a gente tem uma coletânea de pequenas histórias sobre o tempo de escola. E eu acho que esse aqui é um dos que mais carrega a influência do autor Zambra, porque pelo que eu tava lendo, ele estudou nesse tal Instituto Nacional também, e com certeza muitas histórias se passaram lá, estão aqui nesse relato. Até porque são pequenas histórias, dá pra inserir muitas coisas reais ali no meio, fantasiadas de ficção. E é fácil qualquer um se identificar, porque história de escola é sempre uma história de escola, e sempre se identifica com algumas coisas que passaram, porque estudante é estudante em qualquer lugar desse mundo. Outro conto é Eu Fumava Muito Bem, que pra mim é um dos melhores aqui desse livro. Ele conta sobre um homem que tenta a todo custo parar de fumar, só que ele era muito bom fumando, e isso impede ele de parar. O processo não vai ser tão simples assim, e inclusive tem um trecho muito bom nessa edição aqui na página 146, que fala o seguinte: os cigarros são os sinais de pontuação da vida. Agora vivo sem pontuação, sem ritmo. Minha vida é um tolo poema de vanguarda. Vivo sem cigarros para começar uma pergunta. Cigarros que terminavam quando nos aproximávamos perigosa e felizmente de uma resposta, ou da ausência de uma resposta. Cigarros de exclamação, suspensivos. Queria fumar com a elegância de um ponto e vírgula. Então ele mostra assim a importância que o cigarro tinha para a vida dele e como parar vai ser complicado. O último que eu vou falar aqui é Vida de Família, que conta a história do Martim, que vai cuidar da casa do primo, da casa e do gato do primo durante uma viagem que esse primo vai fazer durante 4 meses para Paris. Só que nesse tempo que ele vive fora de casa, ele acaba vivendo uma outra vida, com uma outra personalidade completamente diferente, e que tudo rui quando o primo volta para casa. Se fosse para recomendar um livro do Zambra para começar a ler o autor, eu recomendaria sempre Bonsai, que para mim é o melhor livro dele. Ele também é o mais curtinho, então dá para ler, sei lá, em 1 horinha você consegue matar esse livro, e eu acho que nele tem muitas das características do Zambra ali presentes, apesar de ter sido o primeiro romance escrito. Se você gosta muito de contos, eu recomendo bastante começar por Meus Documentos, que são histórias mais curtas também, né, e elas também têm uma síntese do que é o trabalho do Zambra. E além do mais, ela é uma obra mais recente, o que traz um amadurecimento maior do autor na hora de contar as histórias. Não que isso impeça você de pegar qualquer livro do Zambra e ler na ordem que você quiser, eu não tô impondo uma ordem aqui, é só uma sugestão mesmo. Eu escolhi fazer esse vídeo falando de todos os livros e transformar naquela série um autor, porque as obras do Zambra se parecem muito entre elas têm características em comum. Eu acho que eu consegui mostrar um pouquinho aqui nesse vídeo pra vocês. Alguns críticos chilenos que eu li andaram criticando um pouquinho essa repetição de temas do Zambra, ele sempre voltar à adolescência, sempre voltar ao regime Pinochet, só que eu acho que em Meus Documentos ele deu um passo além, assim, ele conseguiu tratar de temas diferentes. Eu acho que isso é uma porta aberta para os outros romances. É o começo de uma mudança, eu acho que ele vai trazer livros novos, vai trazer contextos diferentes, e ninguém duvida da capacidade do Zambra de escrever bem. Ele escreveu 4 livros muito bons e que merecem com certeza ser lidos. Então é isso, faça as coisas de sempre, curte, compartilha o vídeo, mostra pros amiguinhos, se inscreve no canal se não for inscrito. E se já leu algum livro do Zambra, já leu algum desses 4 que eu falei, ou algum outro que eu falei lá no início que eu não li ainda, comenta aqui pra gente poder conversar. O que você achou também desse formato de um autor? Eu fiz há 1 ano atrás esse formato, agora eu tô retomando ele um pouquinho, e eu quero feedback de vocês sobre ele, eu quero ver o que vocês acharam sobre isso, eu devo falar mais sobre autores. Então comenta aqui pra gente poder continuar conversando sobre isso, beleza? Um beijo e até o próximo vídeo.